Olá, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos na nossa quinta aula de História, usando a apostila do terceiro bimestre. Nessa aula, vamos continuar falando da história do nosso país no período onde ele ainda era uma colônia de Portugal. Eu falei nas últimas aulas para você que esse é o período de história mais longo que nós estamos estudando, que começa lá na invasão dos portugueses e termina com a independência do Brasil. Hoje nós vamos falar de uma outra atividade econômica que acontecia no Brasil colônia. O que significa essa palavra atividade econômica? É uma produção, é algo que as pessoas fazem e traz um retorno financeiro e traz dinheiro para quem produz algo. É o caso da atividade econômica que nós estudamos nas últimas aulas. É o caso do cultivo de cana-de-açúcar. O cultivo de cana-de-açúcar foi uma das produções econômicas mais importantes do Brasil colônia e, como vimos nas últimas aulas, ainda é importante nos dias atuais aqui no nosso estado, o estado de São Paulo. Hoje, então, vamos entender um pouco mais por que e como aconteceu a pecuária no sertão nordestino. Pecuária é uma atividade econômica relacionada à criação de gado, de bovinos. E vamos entender como isso aconteceu no sertão do Nordeste, no interior da região Nordeste do nosso país. Vamos começar então? Então, a gente começa nossos estudos olhando para a ilustração que tem lá na página 216 e 217 da nossa apostila. Essa é uma ilustração da Ana Maria Dias e o nome dela é Passando a Boiada. Passar a boiada é uma expressão usada por pessoas que trabalham com bovinos, onde passar a boiada significa encaminhar os bois para o local onde eles devem ficar, o curral. Nessa imagem nós vemos a presença dos bovinos, o que demonstra que nesse local estava acontecendo a atividade econômica chamada pecuária. Nós vemos também a presença de pessoas que convivem com essa produção. Quem são essas pessoas? Observa que nós temos mulheres, homens, crianças. E aqui a figura do vaqueiro, com o seu chapéu característico, com a sua roupa característica. E aí eu te pergunto, existe atualmente ainda a criação de gado como existia no sertão do Nordeste, lá no Brasil colônia? Sim, né? Atualmente ainda existe criação de gados. Inclusive aqui no nosso bairro é muito comum a pecuária, a criação de bovinos. E vamos estudar então agora quando essa atividade começou no Brasil, quando a criação de bovinos começou. Bom, a criação de bovinos começa com a chegada desses animais trazidos pelos portugueses. Essa atividade, a pecuária, a criação de gado, ela era uma atividade suporte, ou seja, era uma atividade que ajudava na produção de cana-de-açúcar. Então, eu quero que fique bem claro para você que a cana-de-açúcar era a atividade principal realizada no Brasil. Por quê? Porque era a atividade que oferecia mais dinheiro, mais riqueza para os portugueses. A produção de cana-de-açúcar precisava da ajuda de animais para, por exemplo, transportar a cana-de-açúcar do canavial até a zona de moagem. Lembra que nós estudamos os locais onde aconteciam a moagem da cana? Então, o boi era necessário para fazer o transporte da cana do canavial até os locais onde essa cana ia ser moída e transformada em açúcar e nos outros produtos que nós estudamos nas aulas anteriores. E aí, apesar da presença do boi ser muito importante, o que eles descobriram? Eles descobriram que se o boi ficasse perto do canavial, ele causava
destruição e prejuízo no canavial. Por quê? Porque o boi é um animal que gosta de pastar, ele gosta de ter uma área livre para que ele possa comer o seu alimento ali, as graminhas, e com isso ele destruía o canavial na passagem de um campo ao outro. E aí, por conta do prejuízo causado pelos bois que ficavam próximo ao canavial, foi decidido que estava proibido a criação de gado no litoral, nos locais onde haviam canaviais de cana-de-açúcar. Então, o governo português, Portugal, obrigou os criadores de gado a criarem esses animais no interior da região Nordeste, que nós vamos ver daqui a pouco onde era este local. Eu quero que você saiba que o gado era criado não somente para o transporte da cana-de-açúcar, mas também porque do boi se retirava a carne necessária para a alimentação e também a partir do couro do boi eram feitas peças de roupa. Roupa essa que protegia os vaqueiros, protegia as pessoas que lidavam com o gado no interior da região Nordeste. Aqui nós temos o exemplo de uma bota feita de couro de boi e existem também casacos e outros acessórios feitos com o couro do boi, com a pele do boi. Continuando nossa aula, eu quero que você entenda o local onde acontecia a criação de gado durante o Brasil colonial, no interior da região Nordeste. Eu desenhei esse círculo vermelho para que você tivesse uma noção aproximada do local onde era realizada a criação do gado durante o Brasil colônia. Esse conteúdo também está lá na página 219 da apostila. Lá na sua apostila você tem uma palavra que se chama sesmaria. O que é uma sesmaria? É uma forma que Portugal encontrou de combinar com os fazendeiros para que eles pudessem usar as terras para criar gado, mas as terras não pertenciam aos fazendeiros. A sesmaria era uma espécie de troca. Portugal emprestava as terras aos fazendeiros e, em troca, ele recebia uma parte dos ganhos e deixava que os fazendeiros usassem aquela terra para a criação do gado. É importante deixar claro que a qualquer momento Portugal poderia pedir de volta aquelas terras, então as terras não pertenciam ao fazendeiro. Portugal emprestava essas terras e esse sistema ficou conhecido como sesmaria. É importante que você saiba também que essas terras concedidas, doadas, emprestadas por Portugal para os fazendeiros eram locais onde trabalhavam os vaqueiros. Vaqueiros eram chamados as pessoas livres que trabalhavam com gado no Brasil colônia. Isso é uma coisa interessante de você saber. O trabalho na criação de gado não era um trabalho feito por escravos. Os historiadores, as pessoas que estudam a história do Brasil, dizem que o trabalho que acontecia relacionado ao gado no interior do Nordeste não era um trabalho feito por escravos, era um trabalho feito por pessoas livres e que eram chamadas de vaqueiros. A escravidão permanecia no Brasil, mas os escravos eram usados na produção de açúcar nos canaviais. Então, a criação de gado acontecia nesse espaço aqui. Este espaço aqui é um espaço muito importante porque aqui onde você vê essa linha azul é o Rio São Francisco. O Rio São Francisco é um importante rio da região Nordeste e às margens do Rio São Francisco era mais comum a criação de gado. Mas essa criação de gado avançou tanto pelo interior da região Nordeste, pelo local que a gente chama de sertão, que ele chegou até os estados do Maranhão e o estado do Piauí. Então, a criação de gado saiu das margens do São Francisco e foi também
para as regiões mais ao interior do Nordeste, regiões de seca, regiões que estão presentes características do bioma Caatinga, por exemplo, que é um bioma onde chove pouco e é necessário muito trabalho para conseguir criar o gado nessas regiões. Apesar disso, a criação de gado também acontecia no sertão do Nordeste, nas regiões onde a chuva era menos comum, onde havia seca. Continuando, nós agora vamos falar dos currais. Os currais eram os locais para onde o vaqueiro levava a boiada após um dia de trabalho, e é importante que você saiba que a relação entre o vaqueiro e o fazendeiro, que era o dono daquelas terras, era uma relação de troca, de acordo. Por quê? Porque o vaqueiro ele recebia moradia e segurança. E em troca, ele poderia cuidar dos bovinos de um fazendeiro. Era comum também, na região Nordeste, nesta época, o vaqueiro receber um salário, uma espécie de pagamento para os seus trabalhos como vaqueiro. Vamos falar agora, para terminar esta aula, um pouquinho sobre a cultura sertaneja nordestina. Por que a gente vai falar disso? Conforme a criação de gado foi se espalhando pelo interior da região Nordeste, começou a ser criada uma cultura específica daquele lugar. O que significa isso? Significa que naquela região as pessoas usavam um determinado tipo de roupa. Se você observar a roupa desse vaqueiro aqui, que foi desenhado neste quadro, você percebe que a roupa dele era uma roupa toda feita em couro. Por quê? Para que ele ficasse protegido, inclusive de plantas típicas dessa região, como os cactos, que têm esses espinhos e que poderiam machucar o corpo desse vaqueiro. Você também vai entender nas próximas aulas, que a gente vai falar sobre a cultura sertaneja nordestina, que nesta região as pessoas tinham uma alimentação própria. Era muito comum nessas regiões que, em complemento à alimentação com carne bovina, as pessoas também se alimentassem de mandioca e também do maxixe, que é uma planta típica da região e que dá frutos que podem ser usados para uma salada ou para um acompanhamento à carne bovina. É muito importante também que você saiba que nesta região as pessoas se reuniam em torno da religião católica trazida pelos portugueses. Então, as festas católicas, a devoção aos santos católicos também fazia parte da cultura dos vaqueiros, da cultura dos sertanejos do interior da região Nordeste. Vamos falar um pouquinho mais dessa cultura e como ela está nos dias atuais na próxima aula, e você também pode ver como complemento o vídeo do Museu do Vaqueiro, que vai te trazer novas informações sobre esse assunto, enquanto a gente não trata dele na próxima aula. Eu vejo você na próxima aula de História. Qualquer dúvida que você tiver, é só você me perguntar. Até lá!